Jornal Expresso segue com as suas séries de entrevista com os nossos vereadores, né? Quem são os nossos novos vereadores? E a gente sabe que o nosso eleitor votou, esperamos que ele tenha pesquisado muito, né, para escolher os nossos representantes que seguem aí em 2017 com seu primeiro ano na Câmara. Mas o jornal vem para fazer essa pesquisa, essa conversa aí, para ver qual é a trajetória, o que trouxe os nossos vereadores a representar aí os santiaguenses na Casa do Povo. Hoje quem fala com a gente é o vereador Tadeu e nós já vamos para a primeira pergunta, que seria: como que o senhor chegou, né, à Câmara de Vereadores, né? O que te fez, como que levou aí na vida a se tornar um representante aí na Casa do Povo? Bom, Gabriele, a minha vida desde jovem, eu sempre participei na comunidade. Quando eu era estudante no Cristóvão Pereira, eu fui presidente do Grêmio do colégio. Depois, posteriormente, eu fui fazer a faculdade em agronomia em Santa Maria, fui presidente da turma durante 4 anos. Voltei para Santiago para trabalhar como agrônomo e coloquei hortas e pomar lá fora. Aí, futuramente, eu fui convidado e participei como presidente do Centro Empresarial de Santiago, na época, a Associação Comercial e Industrial de Santiago. Fui presidente do Rotary, tudo isso aí voluntário. Na minha vida anterior às questões políticas, assim, nunca me envolvi com a política. Embora eu recebesse muitas vezes convite de vários partidos para que eu participasse como vereador, enfim, e eu sempre procurei atender as minhas coisas, não me envolvia muito nessa área política. Até que já na eleição de 2012, eu já tinha 50 e poucos anos, os filhos praticamente todos formados, os 2 que eu tenho, e a esposa também aposentada. Então a gente começou a pensar naquela situação. Um amigo meu veio e colocou: Tadeu, inclusive o finado Chicão, chegou lá e me incentivou, disse: Tadeu, tá na idade ótima de tu contribuir mais com a comunidade, e eu acabei aceitando aquele convite e participei da outra eleição. Fiquei de suplente. Posteriormente, eu fui convidado para ir a ser o secretário de Meio Ambiente, que o Júlio me convidou, na qual eu exerci por 2 anos e concorri novamente nessa eleição, sendo que fiquei com 996 votos, uma expressiva votação, e eu quero continuar aquele trabalho que eu fazia e voluntário agora na Câmara de Vereadores. Tá certo, é isso aí, uma trajetória que trouxe a isso, né? Essa eleição aí com uma votação expressiva, como o senhor disse. Tá certo, mas hoje, ou até mesmo antes de se candidatar, como é que o senhor vê, né, para o senhor, qual é a função do vereador, né? A real função, porque muitas vezes o pessoal em casa não sabe, né? Ou sabe por cima, né? E também cada vereador tem o seu significado para esta função. Qual é esta função para o senhor? Bom, Gabriel, em primeiro lugar, eu entendo que o vereador é um elo entre a comunidade e o poder executivo. Então, é através do vereador que a comunidade encaminha as suas necessidades, aquilo que ele deseja ou aquilo que ele necessita. Além disso, o vereador tem a função de fiscalizar o executivo e aprovar as emendas, enfim, tudo aquilo que o executivo manda para a Câmara, orçamento e projetos, enfim, todas essas coisas assim. Além da gente elaborar os projetos que nós também achamos que é viável de nós fazer em benefício da comunidade. E como que o senhor se preparou aí para exercer essa função, para ser vereador? Como é que o senhor se preparou quanto à legislação, quanto ao funcionamento da casa, todos esses aspectos? Então, eu acredito que durante esse período que eu fiquei trabalhando na secretaria como secretário, eu tive bastante conhecimento de como funciona a parte executiva, a parte das secretarias, o que tem no nosso município, aquelas necessidades que o município tem, aquelas vantagens que o nosso município tem em relação a muitas coisas, em questões financeiras, que graças a Deus nós somos um município que tem os pés no chão, né? E então isso fez com que eu me preparasse entendendo como é que funciona a máquina administrativa de um município.
Está certo. E dentro desta preparação, né, a gente sabe que uma das ações, assim, né, uma das atividades principais também dos vereadores é aí propostas, né, como o senhor disse, essa ligação da comunidade com a prefeitura, né, com o poder executivo, e entre essa ligação está os projetos em benefício, né? Muitas vezes a população quer ver no papel ou algum cronograma uma expectativa mais real, né, do que o vereador vai fazer lá. O senhor já tem algum projeto? O que o senhor já tem aí programado, né, principalmente para esse início de mandato? Bom, um dos projetos que a gente já teve conversando, inclusive já foi feito um esboço do projeto, é a parte de acessibilidade aqui da Feira do Produtor, ali, do qual que eu participo, porque o meu box é bem na entrada da feira e eu vejo a dificuldade que muitas pessoas têm ali, pessoas idosas ou pessoas com criança ou as pessoas que têm alguma deficiência, de descer aquela escadaria ali. Então eu já tive conversando na época que o seu Canterli era o secretário de planejamento, ele já mandou fazer um levantamento, tá até comigo lá na sessão, lá na Câmara, em que agora no que iniciar o período, sair do período de recesso, eu já vou encaminhar a solicitação ao município para que seja construída aquela acessibilidade no Horto Mercado Municipal. Segundo lugar, ali naquele terreno em frente ao Horto, aquilo ali é do Hospital de Caridade, e a gente conseguiu, conversando com a direção do Horto Mercado, eles não cederam aquele terreno. Então ali vai ser feita a terraplanagem e colocar encascalhado, e vai ser fechado só para estacionamento da Feira do Produtor, porque agora com a construção do pavilhão do peixe, então ali ficou o estacionamento muito pequeno. E as pessoas têm que estacionar aqui pelo Expresso, mais ou menos, para poder chegar na Feira do Produtor. Além disso, eu, como sempre participei da vida rural, antes como pequeno produtor e continuo ainda, e também como agrônomo e conhecendo o meio rural, procurar, através de emendas parlamentares, através dos deputados, de conseguir recursos para a agricultura familiar que beneficiem, porque Santiago é a cidade que tem o maior número de produtores rurais da agricultura familiar que trazem alimento para vender na cidade. E muitos deles ainda estão na época da enxada e da pá. Então, conseguir recursos para que nós conseguisse sei lá, vou dar um exemplo, não sei se a gente vai conseguir, por exemplo, tratorzinho Tobata, lá um para cada comunidade, para que eles sejam feitos no sistema de cooperativa, que eles possam usar e se beneficiar aqueles que não têm ainda um trator ou condições de fazer melhor. Além disso, proporcionar ao homem do campo que ele tenha condições de estrada em qualidade, enfim, gestionar junto ao Poder Executivo para que o interior seja beneficiado, para evitar que as pessoas do interior venham para a cidade, ou que os jovens permaneçam no campo, com a criação de agroindústrias ou de pequenas indústrias que consigam trabalhar lá sem necessariamente vir embora para a cidade. Uma outra coisa também que eu tenho muita preocupação, como secretário do Meio Ambiente, a gente tem um conhecimento bastante grande das condições ambientais do nosso município, em que nós temos várias nascentes e que muitas vezes estão comprometidas pelo lixo que as pessoas colocam em lugares inadequados, para que a gente continue com campanhas, inclusive buscando também recursos através de projetos viáveis que existem, até de conseguir recursos para adquirir, quem sabe, um caminhão de coleta seletiva para cooperativas que têm tanto a Arpes como a Comares, e melhorar vamos dizer assim, do lixo reciclável dentro da cidade. Nós temos vários recicladores individuais, sem estrutura nenhuma. Além disso, a gente também tem uma preocupação em que nós possamos aumentar as áreas de lazer do nosso município, na nossa cidade, no nosso município, fazer uma revitalização dessas áreas existentes e, de repente, algumas áreas novas, por exemplo, assim, nos fundos da aviação férrea, por exemplo, aquele açude da aviação férrea, que se pudesse a gente tivesse recurso ou do município ou através de alguma emenda para que nós tivéssemos uma outra área de lazer lá naquele local. Ali está em tratativa, inclusive veio agora uma novidade, né, uma resposta do governo federal, então a gente acredita que leva um tempinho a mais, né? Mas, por exemplo, nesta questão que o senhor pontuou ali,
tanto do estacionamento aqui na Feira do Produtor, né, no Horto Mercado, quanto na acessibilidade, que a gente sabe que às vezes tem acessibilidade no prédio, mas a gente sabe que a rua aqui não tem muitas calçadas, né? Como é que ficaria esta questão? Isso aí é uma outra coisa que nós... antigamente eu lembro que Santiago não tinha praticamente nenhuma calçada que tinha uma rampa de acesso para as pessoas com alguma deficiência. Algumas já têm. Eu acho que isso aí a Secretaria de Obras do município deveria ou faz esse tipo de fiscalização, e nós vamos ter que cobrar essa situação dos moradores, enfim, para que seja feito, quando faz uma calçada nova, ter um local de acessibilidade para que as pessoas que têm deficiência possam subir a calçada com suas cadeiras de roda, ou enfim, né? E quanto à questão aqui que o senhor pontuou, que a gente vem trabalhando, inclusive, há muito tempo no jornal, dando esse apoio aí à prefeitura e à comunidade para que se faça a separação do lixo, né? Alguma previsão, assim, ano passado já se falou muito sobre projetos de lei, colocar na lei essa exigência, essa cobrança, porque a gente sabe que tem muita gente ainda que insiste e não colaborar com essa seleção, né? Tem alguma previsão aí, alguma data, alguma proposta assim pontual, vereador? Eu acredito assim, que muitas vezes tu colocar uma lei para não ser cumprida, já existe muita lei no país que não são cumpridas. Eu acho que o melhor caminho é a educação da nossa população, com campanhas, mostrando a realidade, fazendo a nossa parte também, o município, fazendo a parte com coleta seletiva, vamos dizer, mais eficiente, a coleta de eletroeletrônicos, que a gente sempre procurou fazer, pneus, enfim, isso aí, de período em período, para que não haja acúmulo, evitando problemas de doenças, como o problema de mosquito. Então, eu acho assim, que é um conjunto de medidas que a gente tem que ser feita, e não é propriamente, eu acredito, que uma lei que vai obrigar as pessoas, porque tem que ser voluntária. Nós estávamos conversando antes, a separação do próprio lixo doméstico dentro da residência é uma coisa que as pessoas têm que fazer voluntariamente aquilo, de pegar e já separar lá o que é reciclável, papel, plástico, caixinha de papelão, caixinha de leite. Eu, por exemplo, tenho um costume, eu lavo toda a caixinha de leite, quando tiro o leite ali da caixinha, e já coloco separado, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que é uma educação. Antigamente eu não fazia isso, há muitos anos atrás eu não me preocupava com isso, a gente não se preocupava com essas questões. Hoje, se tu pegar e sair ali, por exemplo, eu que tenho a minha chácara ali, que passa ali próximo da Bonato, ali que tem o piso, se tu olhar na beira do rio ali, é cheio de papel, de plástico, de tudo que é coisa. Entende? Por quê? Porque vai acumulando, vai indo para a água, vai entupindo as canalização, depois as bocas de lobo, aí o problema é da prefeitura. Não é, o problema é de nós, a comunidade, que não sabemos colocar o lixo no devido lugar. Tá certo, é isso aí. O vereador traz, então, aí muitas propostas ligadas ao meio rural, né? E também ambiental. A gente espera que elas sigam em frente aí. Agradece essa conversa que tivemos agora, né, com o vereador Tadeu. Essa foi mais uma de nossas entrevistas para você conhecer melhor quem te representa na Câmara de Vereadores.